Numa pacata tarde de trabalho, numa vinha em São Xisto, o barulho ensurdecedor da retroescavadora abafou os tiros que desencadearam uma tragédia enorme. Gritos de colegas de trabalho alertavam para o horror que estava a acontecer. Enquanto corpos caíam desamparados na rua e num abrir e fechar de olhos, a pequena aldeia com os seus 7 habitantes viu a sua comunidade drasticamente reduzida, deixando apenas 3 para contar a história. No último episódio falamos do conhecido crime que tornou Manuel Palito uma figura conhecida do nosso país e como trouxe à ribalta uma pequena freguesia do concelho de São João da Pesqueira, no distrito de Viseu. O crime de hoje fará com que recuemos no tempo, mas vamos continuar pelo concelho de São João da Pesqueira, agora na Vila do Xisto, na freguesia de Val da Figueira. Numa quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2005, viviam em São Xisto 7 pessoas. Esta região, classificada como Património Mundial pela Unesco, era uma das muitas zonas do interior do país perto de ficar completamente deserta. A zona tinha uma paisagem arrebatadora do Rio Douro, várias casas de xisto e vinhas até perder de vista. Ainda nem o primeiro mês do ano tinha chegado ao fim, quando Carlos António Reis, elemento dos bombeiros voluntários de São João da Pesqueira, viu algo que certamente lhe terá ficado na cabeça o resto do ano. Nesse dia, António Reis não estava a trabalhar no quartel, mas sim num dos seus terrenos onde estavam a ser realizados alguns trabalhos que exigiam a supervisão do bombeiro. E mesmo sendo uma aldeia, nem sempre se consegue ver ou ouvir tudo, sobretudo se houver uma retroescavadora a trabalhar perto dos nossos ouvidos. Foi assim que António Reis não ouviu os tiros, mas foi chamado de imediato por 2 homens que trabalhavam numa vinha ali perto que, aos gritos, lhe disseram que o Sr. Jusmino já tinha matado uns poucos. Diz-se que muitas vezes nem sequer suspeitamos dos nossos vizinhos, como convivemos diariamente com eles e trocamos meia dúzia de cumprimentos ao longo de uma semana, nunca pensamos muito acerca do que são capazes, porque, à partida, é tudo boa gente. Jusmino Villarreal tinha 60 anos e vivia com a esposa Maria Alice Ribeiro, de 64. Eram vizinhos de um outro casal com mais ou menos a mesma idade, Ernesto Hermidas, de 77 anos, e a esposa dele, Etelvina Lopes, de 76. Mas havia algo que os unia para além de serem vizinhos. Eles eram compadres, uma vez que o filho de Jusmino e Maria era casado com a filha de Ernesto e Etelvina. Podemos achar que é uma coisa comum, porque parece. Uma aldeia onde vive pouca gente e todos se conhecem uns aos outros, é natural que as famílias se expandam dentro daquelas fronteiras. E também podemos ficar a pensar que, tendo em conta que os filhos se tinham casado um com o outro, que as famílias seriam unidas. Quando António Reis passou na única rua que atravessa São Xisto, deu quase imediatamente de caras com o corpo de Ernesto caído na rua. O boné ao lado da cabeça, com um revólver ao seu lado. Já era possível perceber que não havia nada a fazer pelo homem. Pela posição do corpo, parecia que Ernesto estava a tentar fugir em direção à sua casa. Tinha uma marca de zagalote no peito, que é uma bala de chumbo, e uma outra marca de tiro nas costas. Escorria sangue na rua, mas o choque do bombeiro não acabaria aqui. Já perto da casa de Jusmino estava caída Etelvina, com 4 feridas de perfuração nas costas e outra no peito. Estava caída em cima de um degrau, quase como se estivesse sentada. Ainda sem acreditar no que estava a acontecer, Carlos Reis decidiu entrar em casa de Jusmino, onde encontrou o homem ainda vivo, a respirar por um buraco que tinha no peito, munido de uma pistola e de uma caçadeira. A sua mulher estava sentada no sofá, já desfigurada, depois de ter sido atingida com um tiro na cabeça. O bombeiro ligou para o 112 e a GNR e os bombeiros de São João da Pesqueira dirigiram-se ao local. Mas, afinal, o que é que despoltou este massacre? Adília Cerqueira, uma senhora de 70 anos na altura, comentou que as coisas não andavam bem entre aqueles casais nos últimos tempos. Já tinham sido muito amigos, sobretudo quando os filhos se casaram, mas nos últimos anos as coisas tinham azedado.
Valdemar Granja contou que Jusmino achava que a sua mulher o traía com Ernesto. Para Valdemar, a ideia era completamente absurda, até porque naquelas idades parecia-lhe totalmente impossível. Mas ninguém conseguia tirar essa ideia da cabeça de Jusmino, que continuava a insistir que a mulher o traía. Mas também já tinham existido ameaças. Os vizinhos conseguiam ouvir várias discussões. Heloísa Varela, trabalhadora nas vinhas, dizia ouvir muitas vezes Jusmino a ameaçar de morte a esposa e que apenas um ano antes do massacre Maria Alice tinha tentado matar-se. Primeiro tomou uma dose de calmante exagerada e depois pretendia atirar-se ao rio. Segundo a mesma mulher, no dia do massacre, Ernesto tinha estado no posto da GNR a queixar-se das constantes ameaças de Jusmino, chegando a levar uma das balas que Jusmino tinha disparado para o ar como forma de provar que dizia a verdade. Tanto ele como Jusmino tinham partilhado em tempos o gosto pela caça e ambos tinham caçadeiras e licença de porte de armas. Jusmino andava muitas vezes aos tiros como forma de escapar aos problemas, sobretudo quando se sentia deprimido por pensar que a mulher o andava a trair. No entanto, conseguia controlar-se quando os turistas chegavam à aldeia no verão. Como os habitantes foram desaparecendo, um primo de Adília foi comprando as casas de volutas, transformando-as em casas rurais, de turismo de habitação. Tudo casas em xisto, reabilitadas ao mais pequeno pormenor. Mas o marido de Heloísa, Jorge, que trabalhava no único restaurante da aldeia, dizia que a ideia da traição já andava na cabeça de Jusmino há uns 10 anos e que ele era realmente desconfiado. Além disso, era muito mau para a mulher. Se saísse de casa, sem Maria Alice, trancava-lhe a porta para que a mulher não pudesse sair. Um dos filhos de Jusmino já teria tentado arranjar ajuda psiquiátrica para o pai, mas sempre sem sucesso. Valdemar ainda viu o casal sair naquele dia num carro pequeno, que conhecemos muitas vezes como Papa Reformas. Segundo o vizinho, o casal deslocava-se habitualmente a São João da Pesqueira. Luís Marques, comandante do posto da GNR de São João da Pesqueira, que tomou conta do caso, contou que Jusmino teria disparado primeiro sobre Maria Alice, a sua esposa, usando uma caçadeira enquanto a mulher estava dentro de casa. A seguir, matou a vizinha na rua e, logo depois, o marido dela. Depois, Jusmino regressou a casa e ligou a um dos seus filhos, curiosamente a Filipe, que era casado com a filha do casal que Jusmino teria acabado de matar. Contou o que tinha acabado de fazer e anunciou que se iria matar. Utilizou uma caçadeira para disparar sobre si próprio, mas ainda foi ao quarto buscar um revólver de calibre 6.35 que também utilizou para se atingir. Na mão de Ernesto Hermidas havia um revólver, mas Luís Marques garantiu que não foi efetuado nenhum disparo com aquela arma, uma vez que ainda estavam as 6 balas no tambor. Heloísa contou ainda que conseguiu entrar na casa e que viu a senhora deitada no sofá, o marido à entrada do portão, e também foi ela que preparou a roupa do casal para o funeral. O seu marido também contou que algum tempo antes Jusmino matou os cães, um dia, no monte, e que depois disse que iria matar os outros. O comandante Luís Marques garantiu que desde que tinha chegado àquele posto da GNR há 4 meses, nunca tinha recebido qualquer queixa contra Jusmino. O que é certo é que toda a gente parece concordar com a existência de ameaças, de um historial de abuso verbal e discussões, e a cisma com uma traição que, segundo a opinião geral, nunca aconteceu. Este caso já tem quase 20 anos. Mais uma vez, é daqueles casos que aconteceu antes das notícias serem dadas com rapidez. Para termos uma noção, naquela aldeia, naquela altura, Jusmino Villarreal vivia na única casa com acesso a um telefone fixo. Infelizmente, Maria Alice não conseguiu fugir do marido. Jusmino não conseguiu lidar com os seus problemas e os pais da sua nora acabaram também por morrer às mãos dele. Não há nenhum livro conhecido sobre este tema e as notícias da altura também não são assim tantas. Além disso, os 3 vizinhos que restaram, Valdemar e a sua esposa Adelaide e Adília, viviam em choque com o que tinha acontecido e até combinaram uma estratégia na altura para nunca nenhum deles ficar sozinho na vila. O casal queria ir viver definitivamente para a sua outra casa em Vila Nova de Gaia e Adília dizia que ia viver com o filho que tinha no centro de São João da Pesqueira.
Terão continuado as suas vidas sem nunca esquecer o que tinha acontecido com 4 pessoas com quem conviviam diariamente, sem esperar que acontecesse uma tragédia destas. Não houve grandes investigações e, naturalmente, não houve nenhum julgamento. Os corpos foram sepultados em dias diferentes no cemitério de Val de Figueira. O casal, ele, filho do homicida e de uma das vítimas, e ela, a filha de 2 das vítimas, mantiveram-se unidos ao longo do período de luto. E chegamos ao fim de mais um episódio. Este foi um dos curtinhos. Como já disse, não há assim grande informação. Este episódio foi bastante curto, mas mais uma vez agradeço a todos por acompanharem o episódio. As vossas opiniões são fundamentais, por isso não hesitem em partilhá-las no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, bem como no Spotify e no YouTube. Encorajo todos a partilhar este episódio com quem possa estar interessado em conhecer esta história. A vossa ajuda é crucial para difundir este conteúdo e criar uma consciência pública sobre este tema. Tenham um ótimo dia e espero encontrar-vos no próximo episódio de Conexão Criminal.